Bom, gente, vamos continuar falando de eleições. O Instituto Paraná divulgou hoje um levantamento sobre a corrida presidencial, né? Corrida à presidência da República. Foram entrevistadas 1.540 pessoas no estado do Rio Grande do Sul apenas. Eles testaram 3 cenários de primeiro turno. O primeiro com Haddad, o segundo com Lula e o terceiro sem nenhum petista. No primeiro, Bolsonaro lidera com 29,4%, Marina Silva e Ciro Gomes estão empatados em segundo com 9,9%. Manuela Dávila tem 7,9%, Álvaro Dias 7,4% e Alckmin 5,2%. Haddad tem apenas 1,6% dos votos. No segundo cenário, Bolsonaro continua na liderança com 28,1%, seguido por Lula, que tem 20,5%. Ciro, Marina e Álvaro Dias estão tecnicamente empatados com pouco menos de 7%. O Alckmin aparece com 4% e Manuela com 3,9%. O terceiro e último cenário, Bolsonaro tem 29% dos votos, seguido por Marina e Ciro, empatados com pouco mais de 10%. E nesse recorte, Manuela tem 8%, Álvaro Dias 7,5% e Alckmin apenas 5%. Aliás, quem nos acompanha pela internet, com imagens, está vendo exatamente esse levantamento. Vera, impressiona esse desempenho do Bolsonaro no Rio Grande do Sul? O que você acha? Claro que é uma fotografia ali daquele estado, mas diz muita coisa também. Vai lá. Diz muita coisa, Patrick, porque não é restrito ao Rio Grande do Sul. É um fenômeno que se repete, pelo que eu sei, pelo que eu tenho acompanhado da imprensa regional, em toda a região sul. Se repete na região sul, sobe pelo centro-oeste com uma mesma força e chega ao sudeste com uma força um pouco menor, mas equivalente. Ele vai muito bem também no Paraná e vai muitíssimo bem em Santa Catarina, que é um estado pujante hoje economicamente, crescendo acima do Brasil. Então impressiona, mostra um voto consolidado, são estados politizados, estados com um nível, por exemplo, educacional, de renda, tudo acima do brasileiro. Então ele cresce em bolsões de prosperidade, agronegócio, estados do sul com bom nível de educação. Isso tudo é um voto que é mais difícil de migrar, é um voto menos sujeito a ondas de opinião, por exemplo, a tentativas de desconstrução. Ele tem sido bastante esperto em cativar esse voto, em manter esse voto. Seus principais aliados no Congresso é o deputado Onyx Lorenzoni, que é do DEM do Rio Grande do Sul. Ele teve também lá no Paraná, a gente viu aquelas cenas no aeroporto, umas cenas impressionantes de apoio, tentando inclusive rivalizar e conseguindo em certa medida com o Lula, com aquela caravana malfadada do Lula. Então é um voto que se tem que olhar, e são lugares onde o candidato do PSDB e até mesmo o Álvaro Dias esperavam crescer. Então o Bolsonaro embarrera esses outros candidatos de centro e de centro-direita. Eu acho que mostra aí uma dificuldade da esquerda no Rio Grande do Sul. Já foi um estado muito petista, né? O PT já governou o estado por algumas vezes, e a capital, Porto Alegre, e outras cidades importantes, mas hoje vive lá uma crise. O Tarso Genro, que já foi uma figura nacional, hoje virou um tuiteiro meio exótico, né? Eu acho que é importante, é um raio-x bem importante do resto do país. O que você achou desse levantamento, Marcelo Madureira? O que mais te chamou a atenção? De fato, o desempenho aí do Bolsonaro. Tem também o Alckmin, é impressionante como ele fica abaixo de todos aqui, né? Enfim, menos de 5% em quase todos os cenários. Mas vai lá. O estado do Rio Grande do Sul, né? A República de Piratini, ele tem essas características muito próprias, o gaúcho, né? Nativista. Tem características bastante assim peculiares, eu diria assim até bem diferentes, né, do conjunto do Brasil, né? Volta e meia, né, tem os grupos malucos lá que pregam separatismo, essa coisa toda, mas o gaúcho ele realmente tem um senso de regional, de estado e tal, que até atinge, né, por tabela, o Santa Catarina e Paraná. Por isso que eu realmente achei dos números do deputado Jair Bolsonaro realmente expressivos, mas dentro daquela faixa que eu imagino no conjunto do eleitorado, né, na faixa dos 20%.
o curioso, a Vera já até salientou isso, é um estado que sempre teve um voto de esquerda, né? Um voto, assim, ai governo sou contra, né? O estado do Brizola, né? Do Leonel Brizola, foi um dos primeiros até governador do PT e tal. E hoje mostra também uma outra tendência das eleições da esquerda sofrer uma séria derrota. Até achei surpreendente a Manuela Dávila, que é gaúcha, né, deputada pelo Rio Grande do Sul, ter tido 8%. Mas eu explico isso pelo fato de ela estar do seu estado, né, de origem, a pesquisa ser do seu estado de origem. Essa pesquisa específica, né, porque quando eu quis dizer, olha, o Rio Grande do Sul, ele é um estado que tem muitas particularidades, ele não representa o conjunto da federação, né, ele tem coisas que a gente está vendo nas outras pesquisas, né, você pode antever que o que vai ter no segundo turno é um candidato mais, digamos assim, de extremo, seja de extrema esquerda ou extrema direita. No caso aí seria o Jair Bolsonaro, contra um candidato de centro que ainda não apareceu, que ainda não surgiu. Eu fico analisando aqui, é o não voto. Aqueles que não fizeram opção por candidato, ou seja, aqueles que estão esperando, aguardando ainda um candidato de centro, uma coisa mais de um discurso mais de moderação. Agora, só para lembrar também, com relação ao Jair Bolsonaro, hoje mesmo, né, até alguém postou no nosso fórum de conversas, acho que a Vera, um vídeo do Andreasa, olha só, desculpa, Andreasa, do Bolsonaro, com declarações extremamente fortes, né, extremamente, digamos assim, chocantes e preconceituosas. Quando a campanha começar de verdade, isso aí vai chover. E eu acho que vai tirar muito voto do Jair Bolsonaro, né? Quando mostrar assim esse lado dele extremamente autoritário e quase que antidemocracia, né? São declarações bastante chocantes. Por enquanto estão guardadas. Mas essa pesquisa do Rio Grande do Sul, a meu ver, mostra essas grandes tendências. Ou seja, você vai ter o segundo turno, um candidato aí que vai ter os seus 20%, 30% de um eleitorado mais extremado, acredito até mais no Jair Bolsonaro do que um candidato de esquerda, e contra um candidato de centro que ainda não apareceu. Ô Carlos Andreasa, sua leitura desses números aí do Instituto Paraná lá no Rio Grande do Sul, o que você achou? Enfim, vai lá. Eu acho que é muito significativo, acho que a leitura que está para fazer disso aí é importante, relevante, porque ela radicaliza esse cenário, é mostrar como o Geraldo Alckmin está emparedado e como esse emparedamento decorre da ascensão do Jair Bolsonaro e dessa posição estável nacional, um pouco maior no Rio Grande do Sul, mas estável nacionalmente, do Álvaro Dias. Seriam votos, em boa parte, do Geraldo Alckmin. Aliás, são votos historicamente dados ao candidato do PSDB. Ainda que por acomodação, aliás, por acomodação. O Jair Bolsonaro, boa parte do eleitorado dele é composta de antigos eleitores do PSDB, que votaram nos candidatos tucanos em 2002, em 2006, em 2010, em 2014. E que agora encontram no Jair Bolsonaro alguém que ocupa um espaço a qual os outros se negam, se recusam. Inclusive, eleitores que, consultados, se dirão de centro e de centro-direita, e que estão votando no Bolsonaro. O Jair Bolsonaro, não adianta tapar o olho para isso, ocupa hoje uma posição central. Não pode ser diferente se as pesquisas mostram ele com 20%, 24%, 25% eventualmente. Esses votos foram do Geraldo Alckmin. E a possibilidade dele crescer depende de algum derretimento do Bolsonaro. Eles estão disputando, é uma obviedade, eu discordo do Marcelo Madureira, eu acho que no segundo turno o lugar garantido é da esquerda, seja do candidato do Lula ou do Ciro Gomes. A disputa é entre Jair Bolsonaro, com essa vantagem evidente, e o Geraldo Alckmin para ver quem vai disputar com a esquerda o segundo turno.
Para isso também não colabora para o Geraldo Alckmin, essa posição do Álvaro Dias. Esses 3, 4, 5% que ele tem, esses sim seriam integralmente do Alckmin. Então é uma posição difícil. Ô Vera, esse tema que o Andreasa trouxe, você acha que esse mau desempenho do Alckmin, nesses 3 cenários que a gente apresenta aqui, ocorre muito em função do Álvaro Dias, dele do PSDB? E do próprio Bolsonaro, né? Estão disputando o mesmo voto ali, estão correndo na mesma raia. Esse vídeo a que o Madureira se referiu é um vídeo que o Roberto Freire, presidente do PPS, postou na sua página. É uma entrevista do Jair Bolsonaro em 1999, em que ele fala sem cerimônia ali que defende tortura, que ele diz que deveria voltar sim a tortura, execuções, que o Fernando Henrique Cardoso deveria ser executado e umas outras tantas coisas bastante polêmicas e bastante questionáveis. Ele certamente... Barbaridades, né, velho? Barbaridades. Confrontado com esse vídeo, dirá que mudou, dirá que estava fazendo ali alguma bultade e que estava exagerando na retórica, etc. Todos esses gatilhos que as pessoas utilizam. Mas quem assiste ao vídeo, e ele vai ser difundido pelo PSDB, porque o PSDB percebe isso que o Andreasa diz, que precisa desconstruir o Bolsonaro para que o Alckmin tenha espaço para crescer. Então já está circulando nos grupos do PSDB, tem uma montagem já com questões assim, falando este é o herói que vai salvar o Brasil. Então, esse tipo de trabalho, o limpo e o meio ali no submundo da internet, o PSDB já começou a fazer e continuará a fazer. Resta saber se para esse eleitorado cativo do Bolsonaro, que não se importa nem mesmo com essas declarações, isso tem efeito. A gente vai assistir isso nos próximos meses da campanha. Vamos fazer nós vamos testar... Oi, Andreasa, por Patrick, favor, pode concluir. Vai lá. Nós vamos testar o caráter antifrágil do Jair Bolsonaro. Se ele se beneficia desse conceito de antifragilidade, em que quanto maior o caos apresentado contra si, mais ele cresce. E aí, para ser popular, é a massa de pão. Até agora tem sido assim. Ninguém conseguiu desconstruir o Jair Bolsonaro. Quanto mais bate na massa, mais ela cresce.